Você é daquelas que acorda sequinha, bota aquela roupa bem agarradinha, feliz da vida, e na hora do almoço, à tarde, quando você vai participar daquela reunião, você, quando está de calça, você tem que abrir o botão, porque parece que você está grávida de 5 meses, inchada, aquele mal-estar, aquele negócio estufado, ai, sabe aquele empanzinamento, quer dizer, você nem consegue também prestar muita atenção na reunião, porque você está assim, mais preocupada aqui, para até não ficar aquele barulho todo, né, porque a barriga faz barulho sozinha, né, isso aí a gente não controla, e de repente tem alguém que olha, você fala, não, eu tô com fome, não, são os gases, horrível, mas, gente, quando temos um problema, nós temos que ir na raiz do problema. Por que que eu tenho gases? O que está acontecendo? Como é que você está alimentando a sua microbiota intestinal? Sim, porque são as nossas bactérias no intestino que, quando você se alimenta, elas fermentam as fibras, enfim, os alimentos, e ao fermentar, elas transformam num produto maravilhoso chamado ácido graxo de cadeia curta, que um deles, só para você ter uma ideia, o ácido butírico, quando cai na corrente sanguínea, entre tantos benefícios, como, por exemplo, passar pelo seu fígado e aumentar os receptores de LDL colesterol, ou então passar ali na sua corrente sanguínea, passeando e de repente ela vê uma célula, aquele ácido graxo vê uma célula que não está se dividindo como deveria. Está ali paradinha, que não conseguiu ainda tomar uma decisão. Se ela entra numa morte celular programada ou se ela continua e vira um câncer. Pois, gente, esse ácido butírico não passa por lá e não faz a célula programar a sua própria morte? E aí você já está livre de um câncer no futuro. Gente, tudo isso vindo da onde? Intestino. Agora, o que você está dando para a sua microbiota do bem comer? Ela adora legumes, verduras e frutas, né? Só que ultimamente eu não estou descascando tanto, eu estou desembalando mais. Eu estou vendo que quando eu olho um recordatório, eu não vejo comida de verdade. Eu vejo muito alimento industrializado, super, hiper processado. Aquele que, quando eu pergunto para o paciente, você mastiga 30 vezes, eu falo, nem consigo, eu ponho na boca, derrete. Então, daí eu já vejo que não tem alimento com fibra chegando nesse organismo. Então, a partir do momento que você não traz nutriente para o seu organismo, o que vai acontecer? Você está começando a mudar a rota da sua microbiota de saudável para não saudável. Porque lá é assim, é o bem e o mal que brigam o tempo todo para uma sobreviver e fazer um monte de coisa boa para você, que nem esses ácidos graxos de cadeia curta. Mas aí você vai e não come o que é comida para elas, porque eu lamento dizer, a gente não come para a gente come para nossa microbiota, para ela nos devolver saúde ou não. Então eu não tenho nutriente, e eu digo que nutriente dá inteligência às nossas emoções, aí eu começo a ver o problema ou os desafios, melhor dizendo, do dia a dia, tudo com lente de aumento, né? Porque não tenho nutriente que coloca tudo no lugar, e é isso que eu começo a ter um estresse exagerado. E com esse estresse eu começo a tirar uma série de nutrientes importantes para a produção do seu ácido clorídrico, que quando você está mastigando aquelas 30 vezes e seu cérebro recebe a informação da sua língua, tá chegando proteína. Gente, é proteína de qualquer alimento. Lembra que eu falo que na natureza você tem habitualmente todos os macronutrientes juntos. Então, quando você está comendo, por exemplo, esse brócolis, quando você está comendo esse brócolis, você está comendo carboidrato, você está comendo gordura e você está comendo proteína. E a proteína desse brócolis, ela tem que obrigatoriamente passar pela primeira quebra no estômago.
Mas essa quebra só acontece quando você tem ácido clorídrico adequado, que vai fazer o quê? Na hora da digestão, esse ácido clorídrico, baixar o pH, porque eu preciso de um ambiente ácido, para liberar a minha enzima digestiva do nosso estômago, que está pronta já, eu não preciso construir, mas ela está inativa. Por quê? O estômago é músculo, músculo é proteína, então se ela ficasse ali ativa ia ser complicado. Então essa proteína, quando vai chegar no estômago, ela ainda está na minha boca, o meu cérebro já começa a preparar essa digestão. Então, de qualquer alimento que tenha um pouco ou muita proteína, a primeira coisa vai ter que sofrer uma quebra no estômago. Seja a carne, seja o frango, seja o seu peixe, ou qualquer alimento, tá, que tenha proteína. E aí o que acontece? Se eu não tenho ácido clorídrico adequado para quebrar, e aí você vai tomar assim, o cuidado de observar o quanto a gente come muito mais proteína de origem animal do que deveria. Ninguém precisa mais de 100 gramas de uma sobrecoxa, um peixinho, tá? Você não precisa mais do que 100 gramas. E a gente, quando vai comer, coloca aquele pedação, aquela quantidade de carne enorme, aí põe aquela folha de alface, tomate, da guarnição do bife e diz para mim, eu comi salada. E aí o que acontece? Eu estou comendo muito mais proteína do que deveria, chega essa avalanche de proteína mal mastigada, né, no meu estômago. Como é que eu vou pegar e começar a fazer aquela quebra? Lembra quando eu uso colar de pérolas, dizendo que proteína é um grande colar de pérolas? Geralmente eu uso um colar de 8 pérolas, onde eu coloco assim, chegou no estômago, ele é dividido em 2 de 4 e vai para o intestino. Lá, todas as enzimas que já foram produzidas pelo seu pâncreas, porque o cérebro ficou ali sabendo que ia chegar um monte de proteína e adiantou o expediente e já produziu uma série de enzimas, porque, gente, cada enzima faz uma única coisa. Olha que trabalhão. Então, cada uma sabe como que ela vai receber o material, o que ela tem que fazer e como que ela tem que entregar. E é uma grande linha de montagem. Só que aí, presta atenção, aí eu tô com aquela proteína enorme no meu estômago, que já começa a fermentar ali, porque eu não tenho ácido clorídrico para quebrar e para mandar embora. Então fica aquela coisa enorme aqui que não digere, né? Não tem aquele pessoal que fala, ai, fiquei tão estressada naquele almoço na churrascaria que, nossa, fiquei lembrando daquele almoço até o dia seguinte. Não digeriu. Aí o que acontece? Você começa a ter fragmentos proteicos indo parar no seu intestino. Então eu comi um colar. Na verdade, eu tenho que quebrar esse colar em pérola, aminoácido, para poder absorver. Só que aí isso não acontece. Aí cai aquele colarzão de pérola de proteína no intestino. A bactéria do bem olha e fala, desconheço. Mas a do mal, chegou meu banquete. Por quê? Porque a patógena, a bactéria patogênica, ama proteína. E aí, o que começa a acontecer? Ela começa a fermentar aquele alimento, né? E ela, quando fermenta, ao invés da do bem, que te dá, assim, um ácido graxo de cadeia curta, o que a do mal te dá? Anota o nome. Putricinas e cadaverinas. Aquelas coisas que depois você solta um pum e socorro, o ambiente todo fica quem foi, né? Então, gente, quando nós vamos ao banheiro, normalmente eu pergunto para o meu paciente, escuta, se foi ao banheiro, puxou a descarga, lavou as mãos, você sai. Quando alguém entra, percebe que teve gente que foi lá fazer o número 2, ô, doutora, é complicado, eu ligo o palito de fósforo, não sei o que, abro a janela, é complicado. Aí eu já estou vendo o que está acontecendo com o intestino dessa criatura. Primeiro, cheio
com bactérias inadequadas, patogênicas, que mandam um monte de putrecinas e cadaverinas para o seu intestino. E tem mais, hein? Essas bactérias do mal, quando você está comendo fontes importantes, porque aminoácidos, os essenciais, você tem que trazer da alimentação. E tem um fundamental, triptofano. Porque o triptofano é que faz a serotonina maravilhosa. Só que aí você está com todo esse arsenal ali no seu intestino de más bactérias que fazem o quê? Além delas, assim, fazerem as putrecinas e cadaverinas, elas pegam o seu triptofano e vão levar para uma outra rota e não deixam fazer serotonina. Você entendeu por que é que nesse meu mais recente lançamento, é o meu 10º livro, eu coloquei o título Intestino, onde tudo começa e não onde tudo termina. Gente, tudo começa no intestino. Nós temos que ter um cuidado com o nosso intestino, a começar daquilo que você vai escolher para... Não é para você comer, é para você dar para suas bactérias comerem. Então, deixa eu dar aqui umas dicas de ouro, né? A primeira delas, se você mastigar 30 vezes, o que vai acontecer? Já está, assim, diminuindo o tamanho. É a mesma coisa que você engolir um pedaço de carne, pensa nisso, e você entregar uma carne moída para o seu estômago. As enzimas só vão conseguir, digamos assim, fazer ação aqui nessa capinha, nessa casquinha. Aí quando você está com aquela carne moída assim, ela tem vários locais com muito mais facilidade para começar a digestão dessa bendita proteína. Agora, mastigar 30 vezes e se você mastigar 30 vezes, adivinha o que vai acontecer? Você não vai precisar beber nada durante as refeições. Você lembra aqueles conselhos de avó? Não bebe água com comida porque dá barriga e atrapalha a digestão. Claro, pensa bem. Se você tem a sua língua que conversa com o seu cérebro e está dizendo o que está chegando, se você toda vez que tomar uma água, o que você está fazendo? Interrompendo essa comunicação e dissolvendo o meu ácido clorídrico, tá? Por isso também, gente, que água de pH alcalino não é interessante tomar junto com as refeições. Eu preciso estar deixando que, assim, que a fisiologia natural do meu organismo aconteça. Então, mastigar 30 vezes, não beber água e uma grande dica que eu dou. Eu adoro alecrim. Eu brinco, porque uma das minhas formações, eu sou nutricionista clínica funcional. Estudei no Instituto de Medicina Funcional nos Estados Unidos, mas eu adoro uma plantinha. Eu sou fitoterapeuta de formação. E cada pessoa que tinha uma plantinha favorita tinha o nome da plantinha. Então, era Gisela Alecrim. Amo alecrim, gente. Alecrim é bom para tanta coisa. Dá para escrever um livro só sobre o alecrim, mas o mais fantástico, você pega o alecrim e faz um chazinho bem concentrado com ele logo cedo e reserva o que seria uma xicrinha de cafezinho para o almoço e uma para o jantar, tá? Reserva, tampa com Pirex, tal, com o pires da xicrinha e deixa lá 15 minutinhos antes você do almoço e do jantar, tome esse chazinho. O alecrim é um grande modulador do nosso sistema digestório. O que quer dizer isso? Se eu estou nesse momento com pouco ácido clorídrico, ele vai ajudar a formar mais. Se eu estiver com muito, ele vai diminuir e equilibrar. Ele é maravilhoso. Quanto paciente que me agradece daqueles que estão acostumados a tomar aqueles prazóis da vida, que, gente, aquilo nem conto. Tem até escrito no livro, por isso que ele está associado à demência, porque se você não deixa o seu estômago ser ácido na hora da refeição, como é que vai ionizar os vegetais no estômago para poder ser melhor absorvido no intestino? Uma confusão. Bom, faz isso e você vai ver
a bênção que é. Mas lembre-se que é um conjunto, porque também não adianta eu tomar meu chá de alecrim, me entupir de glúten, laticínios até aqui. Porque outro detalhe que eu faço meu paciente sempre pensar, quem é mais velho, assim, da minha geração, vai lembrar que antigamente se sugeria leite para quem tinha úlcera. Por quê? Ah, porque o leite tira a acidez do estômago. Como é que fica? Se o leite é considerado uma carne líquida, porque ele é proteína pura, como é que ele, que tira a acidez do estômago, vai conseguir ser digerido se ele é pura proteína? Confuso, né? Pois é, mas isso é o que a gente aprende quando estuda em outros lugares, abre a mente e traz essas novidades para vocês. Agora, fora isso, você pode beneficiar bastante o seu intestino comendo o quê? Gente, isso aqui é paraíso. Tem uma família chamada Brássica que é o repolho, é a couve, vocês estão cansados de me ouvir falar do suco farmácia, né? A couve-flor, o brócolis, enfim, é uma família. Essa família, ela é maravilhosa para o nosso fígado e também para o nosso intestino e para as nossas bactérias intestinais. Vocês estão promovendo o crescimento da turma do bem. E toda civilização, se você observar, tem algo fermentado. Vamos analisar? O oriental, ele não come soja, como a gente aqui no Brasil inventa comer, né? Ou em outros lugares, na base de leite, e que aquilo não é nada, né? Aquilo, aliás, é bem complicado, retira da alimentação, principalmente se você tem crianças, porque aquilo tem fito-hormônio, é complicado. Então, como que o oriental come soja? Ele, que há 5.000 anos come soja, ele não come do jeito que a gente come. Ele primeiro coagula ou fermenta essa soja, então faz aquele miso, natto, o próprio shoyu, entendeu? E essa fermentação já quebra parcialmente essa proteína, por isso que esse alimento é do bem. Então, temos no oriental. Agora, e o alemão não tem a chucrute, que eles falam, né? Chucrute? O que é o chucrute? Nada mais do que o repolho, que é da família das brássicas, fermentado. Então, a fermentação é algo altamente benéfico. Porque, por exemplo, quando você faz um kombucha lá, ou kombucha, que eu aprendi a falar kombucha, e depois o pessoal começou a trocar o acento, mas para mim é kombucha. O que eu gosto dele, em detrimento ao kefir, é que o kefir, você tem que tomar muito cuidado e tomar conta dele. E tem muita gente que não quer outro ser vivo dependente dela, nos seus filhos. Então, o pessoal não quer saber de kefir. Então, o kombucha é muito mais prático. Mas, o que acontece? O kefir, você tem que todo dia trocar aquela água. É uma criança ali que está com você. Ai, vou viajar? Põe na geladeira, que aí ele vai diminuir o processamento da divisão dos bichinhos. Porque o que acontece? Esses alimentos, por que eles são tão bons? Você pega um chá verde que está cheio, mas gente, cheio de coisa boa. Pensa em tudo. Outra folhinha verde maravilhosa é o chá verde, tá? Então, você faz um chá verde, só que você vai ter que adoçar com açúcar demerara e vai fazer ali um chá com açúcar e vai colocar aquele pedacinho do kombucha, que pode ser, muitas vezes, só uma rodelinha, algo assim. E aí acontece uma coisa muito interessante, porque conforme ele vai comendo as coisinhas, ele vai crescendo. E aí ele fica do formato do local onde você deixou. E eu gosto muito de fazer dentro daqueles potes de vidro herméticos, porque você tampa, aquilo fica fermentando 30 dias. Aí você não tem perigo de contaminação. Mas o que ele faz? O que é um kombucha? É simplesmente uma colônia, tá, de bactérias que vai estar sobrevivendo dentro daquele meio, que aí vai ser um chá verde, por exemplo, e tudo que elas comem
elas devolvem para o ambiente de bom. Lembra que eu falei do ácido graxo de cadeia curta? Então, dependendo da bactéria que você tem no intestino, você não come, ela não te devolve isso? Então, quando você está com esse kombucha dentro e hermeticamente fechado, ele está fazendo isso. É o que ele faria dentro da nossa barriga. Então, quando você toma esse tipo de produto, você já está tomando os metabólitos deles prontos, sem depender da sua microbiota, entendeu? Por isso que é tão bom. Bom, adoraram? Eu amei passar essas dicas para vocês, porque eu duvido que agora, no meio da reunião, você vai precisar fazer aquela, sabe aquela manobra assim discreta, ver se ninguém está olhando, e abrir o botão da calça. Acabou.